Ei, gente, tudo bem? Mais uma questão comentada, desta vez de um assunto, olha aí, processo de formação de palavras que não tem sido muito abordado na maioria dos certames. Mas não é porque ele não tem sido abordado que eu não tenha que trazer uma questão aqui, porque trazendo a questão eu atendo àqueles que eventualmente encontrarem. A banca de hoje está aí na sua tela, Coltec, do ano de 2024, e a questão foi a seguinte: assinale a passagem em que estão presentes duas palavras formadas por derivação imprópria. Aí é aquela história. Se você não sabe o que é derivação imprópria, nada feito. Então, eu quero duas palavras que são formadas por derivação imprópria. E aí, ela explica aí, já que elas são classificadas como adjetivos e foram usadas no texto como substantivos. Antes de eu comentar qualquer coisa, eu quero que você pause a sua tela, leia as opções e, pela pista que o enunciado te deu, você vai tentar fazer. Pause, pause aí, resolva e depois você libera a imagem para mim. Vai lá. Então, quando a gente fala em processo de formação de palavras, normalmente você tem uma palavra base, que é o que a gente chama de um radical, e você acrescenta esse radical um prefixo, próprio, impróprio. Ou você tem um radical e você acrescenta um sufixo, próprio, propriedade. Então você acrescentou o sufixo dade. E se você coloca impropriedade, você colocou prefixo e sufixo. Esse processo de formação de palavras, em que você acrescenta algo antes, algo depois, fica claro para você que uma palavra é derivada da outra. Agora vamos na tela. A questão é uma questão que trata de um conceito chamado derivação imprópria. E eu acho que, na verdade, o próprio nome derivação imprópria não é muito apropriado. Por que que não? Porque, para mim, uma palavra derivada tem que ser diferente de uma palavra primitiva. Mas na derivação imprópria, isso não acontece. Vamos anotar? Aí, o que eu quero anotar com vocês é que a chamada derivação imprópria, essa que nós vamos tratar aqui agora, ela ocorre quando existe uma mudança na classe gramatical. Aí você fala assim, professor, o que é ocorrer uma mudança na classe gramatical? Se você for ao dicionário, você vai ver que entre parênteses tem a indicação da classe gramatical. Você vê lá, caderno, entre parênteses é assim, substantivo masculino, ou caderno. Elegante, entre parênteses é assim, adjetivo uniforme, homem elegante, mulher elegante. Aí você vê, por exemplo, constantemente, entre parênteses assim, advérbio de modo constante. Você tem a palavra brilhar, entre parênteses, verbo intransitivo. Então, são 10 as classes gramaticais. E cada palavra, oficialmente, pertence a uma classe gramatical. Anote aí comigo. Quando eu falo assim, resolveu olhar o vazamento no banheiro. Você tem essa frase, resolveu olhar o vazamento no banheiro, você vai observar que a palavra olhar, ela faz parte de uma expressão verbal. Quando eu falo resolveu olhar, ele olhou o vazamento. Ele verificou o vazamento. Ele notou o vazamento. Então, anote aí. A palavra olhar, tal qual está no dicionário, é o verbo. Então, o verbo é a classe original. Originalmente, ou formalmente falando, a palavra olhar, ela é colocada sempre como sendo um verbo.
Agora, olha esse outro exemplo. Lançou um olhar de ódio ao inimigo ou ao amigo. Aí vai se tornar inimigo agora. Lançou um olhar de ódio ao amigo. Desta vez, eu tenho de novo a palavra olhar. Eu sei que quando eu falo lançou, esse é um verbo. Ele lançou, ele endereçou, ele jogou. É verbo. Mas olha aí na tela. A palavra olhar, neste contexto, está precedida de um artigo indefinido. Tem os artigos definidos, o a e os seus plurais, e os artigos indefinidos, o uma e os seus plurais. E aí, toda palavra que é determinada por um artigo, seja ele definido ou indefinido, anote, ela não é um verbo. A palavra passa a ser um substantivo. Então, isso se chama derivação imprópria. Então, o que é a derivação imprópria? É quando eu pego uma palavra que no dicionário está pertencendo a uma classe gramatical e quando eu uso essa palavra num contexto, ela muda a classe gramatical. E aí a banca fez exatamente essa pergunta. Olha aí na tela. Eles terem duas palavras numa alternativa, são formadas por derivação imprópria, já que elas são classificadas como adjetivos e foram usadas como substantivos. Olha a letra A. Uma vida simples é moderada, justa e feliz, suficiente e única para cada um. Olha, a palavra vida, ela está determinada por o artigo uma, que é um substantivo. Só que no dicionário também. Vida não é uma característica, não é um defeito, não é uma qualidade, para que ela seja considerada um adjetivo que foi substantivado. Olha a letra B. E foi nessa fábrica escandinava que eu entendi o valor de uma cultura. Observem que aqui eu tenho o artigo o, e logo após eu tenho a palavra valor. Então, a palavra valor, na letra B, está como substantivo. Mas não é só na letra B, no dicionário também. Eu não posso dizer que valor é uma característica de alguém. É valoroso é. Então, a letra B também não foi substantivada. Vamos à letra C. Na letra C, ao contrário de nós brasileiros, os suecos, ó, tem um artigo aqui. E antes desse artigo, eu tenho o substantivo. Tá? Então, quando eu tenho o substantivo suecos, aí eu já fiquei na dúvida. Porque, de repente, eu posso pensar que, assim, Suécia é o substantivo e o homem sueco foi usado como um adjetivo. Então, essa eu estou na dúvida. Vamos à letra D? E é um dos principais fatores que produz o bem-estar daquele povo. Quando a gente tem esse o, a palavra bem-estar, ela é um substantivo, porque ela está precedida por um artigo. Isso quer dizer que não é só aí. Bem-estar não é uma característica de ninguém. Então, isso não é um adjetivo que foi usado como substantivo. Então, por enquanto, eu estou na dúvida na letra C. Olha a letra E. É ter tempo para cuidar da vida pessoal, do corpo, da mente e da família. Olha que a palavra vida tem um a vida antes, ó. Só que o artigo de a vida, ele está junto com a preposição de. Mas no dicionário, vida já é substantivo. Fiquei na dúvida. Vamos à letra A de novo. Além de vida simples, né, eu não tenho outro substantivo, porque aqui, ó, quando eu tenho aí na letra a palavra simples e a palavra moderada, simples caracteriza a vida e moderada caracteriza a vida. Justa e feliz também são palavras que caracterizam a vida. Então, tudo isso que eu grifei em verde é adjetivo.
Mas se eu dissesse assim, o moderado vence na vida. Aí moderado passaria a ser um substantivo, mas aqui não. Aqui moderada está caracterizando a vida. Então, a letra A eu tenho certeza de que não é. Vamos à letra B. Além da palavra valor, o uma é um artigo indefinido. Cultura também é um substantivo. Então, o que eu posso colocar? Que no dicionário também é a cultura. Eu não falo que cultura, esse homem é uma cultura. Culto é um adjetivo, cultura não. Então, eu tenho certeza que não é a letra B. Na tela. Vamos à letra C. Eu fiquei na dúvida a respeito da palavra suecos. Contrário. Tem um artigo aqui antes, ó. O contrário. O contrário. Então, quando eu falo contrário, está substantivado. Estou na dúvida de novo. Porque eu falo assim, o homem é contrário a mim. É um pensamento contrário ao senso comum. Então, por enquanto, eu continuo inclinado a pensar em letra C. Olha a letra D. Eu tenho, além de bem-estar, eu tenho, por exemplo, a palavra principais. Só que esse artigo os, ele tem a ver com o substantivo fatores, os fatores. Principais é um adjetivo e continua sendo. Então, eu continuo tendo certeza de que a letra D de dado não é a resposta. Não é. E na letra E, vamos lá. Além da palavra vida, eu tenho o corpo, eu tenho a mente, eu tenho a família. Substantivo, substantivo, substantivo. E nenhum deles é um adjetivo. Honestamente, gente, quando eu fiz essa questão, eu falei, para mim não tem resposta. Mas fui analisando com vocês podem até ter achado estranho, mas olha só, o gabarito que a banca deu, vamos lá na tela, foi realmente a letra C. Bom, a palavra brasileiros, com certeza, é um adjetivo. Só que aqui, quando fala, ao contrário de nós, brasileiros, esse brasileiro está representando o povo, como o sueco está representando o povo. Então, para mim, a resposta à letra C não é por causa de contrário, não. Eu até dei um exemplo, argumento contrário. Mas, na verdade, quando eu falo assim, Brasil é o substantivo, brasileiro é o adjetivo de quem nasce no Brasil. Suécia é o substantivo, sueco é o adjetivo de quem nasce na Suécia. Agora, quando eu falo os brasileiros e os suecos, são dois adjetivos pátrios que foram usados como substantivos. Isso é o quê? Um caso, olhei na tela, de derivação imprópria. Por exemplo, é como se eu tivesse aquele ditado popular: quem ama o feio, bonito lhe parece. Observem que se você for olhar aqui na frase, a palavra feio está precedida de um substantivo, de um artigo, o que faz dela um substantivo. Só que você sabe que feio é uma característica, lugar feio, né? Comportamento feio, homem feio. Então, feio é um adjetivo que nesta frase aí, ó, foi substantivado. Então, isso aqui é um caso de derivação imprópria. Então, se você achou que no final das contas a coisa ficou bem embolada, assista de novo o comentário, mas eu quero que você saiba que a resposta é a letra C, porque Brasil é o substantivo, brasileiro é o adjetivo pátrio de quem nasce no Brasil. Suécia é o substantivo, sueco é o substantivo pátrio de quem nasce na Suécia. Então, os brasileiros e os suecos são adjetivos que viraram substantivos. Tudo isso faz parte de um assunto chamado morfologia. E eu tenho um curso no meu site que fala de todos os assuntos da língua portuguesa. Você pode escolher só o de morfologia, você pode escolher só o de verbo, você pode escolher só o de crase,
Você pode escolher só de interpretação de texto. Vai ter o combo, que são todos os assuntos e que financeiramente vale muito mais a pena e eu tenho certeza, você vai pagar mais barato do que o valor de uma aula particular por 40 horas de aula. Olha aí na tela, www.ricardoerce.com.br. Procure lá, Exercitando Português Combo. E eu tenho certeza que você vai fazer uma boa preparação. Um abraço, gente!